Boa noite, pessoal. Tudo bem? Obrigada pela presença de vocês, por ficarem na fila um tempão, por apertarem aí para todo mundo caber. Estou muito feliz que vocês estão aqui, viu? Eu estou muito feliz que a Colgate me convidou para falar sobre um tema que eu gosto muito. Então, eu comecei a estudar na graduação ainda, e na época que eu estudava só tinham duas marcas que trabalhavam com cremes dessensibilizantes, agora tem muitas, né? E cada ano vem uma marca nova, ou um ingrediente ativo novo, e eu nunca parei de estudar. Então, aconselho vocês o mesmo, né? A gente que começa, quem já se formou aqui, que já é dentista, convido a nunca mais pararem de estudar, porque é isso, a gente começa e a gente vai aprendendo cada vez mais, né? A biologia, a saúde vai mudando, né? É um processo dinâmico. Esse conhecimento que eu tenho, que eu adquiri, foi basicamente depois da graduação. Então, olha quanta coisa eu já estudei. Então, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece. Sou a professora Raquel Mariana Lopes. Então, depois de casado, eu acrescentei aqui o Gaona, mas o meu nome científico é Raquel Mariana Lopes, tá? Acho que é aqui que dá microfonia. Então, eu sou uma das autoras do Guia Clínico de Cremes Dentais Dessensibilizantes. Então, eu, junto com a professora Ana Cecília Aranha, professora Mariana Maia. Então, a gente desenvolveu esse material junto com os colaboradores do nosso grupo de pesquisa. Nós falamos sobre diversos cremes dentais e a gente foca muito no paciente, né? Cada paciente é diferente, tem uma necessidade diferente e cada um vai ter que ter uma abordagem diferente. Eu sou pesquisadora, então sou professora, sou pesquisadora, sou palestrante, sou dentista, sou a mãe da Natália, tenho uma gatinha e canto nas horas vagas. Aqui não está no telão. Trabalho na Unis atualmente, tá? Sou professora universitária da graduação. Fiz a minha graduação, o mestrado, doutorado e pós-doc na Universidade de São Paulo. E que mais? Fiz um doutorado sanduíche nos Estados Unidos. Tenho um colega meu que eu conheci lá nos Estados Unidos, o professor Vitor Mota, que está aqui. Lá eu fui fazer uma caracterização dos cremes dentais, então eu fui num departamento de materiais estudar cremes dentais. E aí lá eu estudei física dos cremes dentais, uma maluca, né? Era eu lá, todo mundo estudando adesivo e eu dissolvendo pasta de dente. E ainda na graduação, muito curiosa, eu fiz um estágio em Londres para conhecer a odontologia no mundo, em Londres, que eu achava que seria, né, muito melhor que no Brasil. E aí eu voltei consciente que a nossa odontologia aqui não perde para ninguém, né? Os melhores dentistas são os brasileiros, então estamos aí na frente. Coloquei aqui uma foto do grupo de pesquisa, né? Todos eles colaboraram com o nosso livro, nosso Guia Clínico de Cremes Dentais, cada um com a sua expertise, odontopediatras, periodontistas, odontologia do esporte. Aqui no meio, a nossa mentora, a professora Ana Cecília Aranha. E aí a gente vai começar a falar de hipersensibilidade dentinária. Mas aí, antes de falar sobre hipersensibilidade, sobre essa condição em si, então a gente tem que parar para pensar na condição mundial, né? A odontologia que a gente aprende na nossa graduação vai mudando, os pacientes vão mudando, o estilo de vida vai mudando, então a gente tem que dar uma contextualizada. A gente ainda veio de uma época de pandemia, né? Foi muito difícil para a gente, como dentista, ter que lidar com isso. Os nossos pacientes mudaram o perfil deles, um perfil de alimentação. Tem até uma pesquisa que mostra que os pacientes passaram a comprar menos pasta de dente e desodorante na época da pandemia, porque trabalhava em casa, era só home office, às vezes não abriam a câmera, né? E com isso diminuiu o cuidado de saúde bucal, né, de higiene básica, e aumentou aquela alimentação, aquela escapadinha para a geladeira, que o pessoal come, dá uma beliscada, continua trabalhando, começa a ter mais esse tipo de alimentação, sem escovar os dentes entre as alimentações, acumulando mais placa, e o paciente voltou para o consultório com cárie de novo. Quem aqui passou por isso no consultório depois da pandemia?
Eu também vivi isso. Então, eu tinha paciente controlado já. E aí, depois da pandemia, voltou com muita cárie. Apertamento, muita tensão, né? Por conta do isolamento social que a pandemia trouxe. E a gente precisa se atualizar, porque o nosso paciente mudou, né? Se a gente não virar essa chavinha, continuar só, né, fazendo aquela ficha básica, o paciente preenche no papel, você nem pergunta para ele, você não consegue descobrir o que aconteceu com ele, você não consegue interagir com ele, se relacionar com ele especificamente. Então, a gente precisa agora ter um outro olhar para o paciente para individualizar essa atenção. Por quê? A hipersensibilidade é uma condição multifatorial. Eu sou aqui fã da pasta de dente, eu sou apaixonada, então eu faço muita microscopia. Eu vejo que após o creme dental, a microscopia apresenta túbulos dentinários fechados. Eu vejo isso cientificamente, publiquei um monte de trabalho. Mas eu tenho cautela para entregar para o meu paciente esse produto. Porque antes de tratar, a gente tem que identificar o fator etiológico, tá? Agora a gente pode falar um pouquinho sobre a projeção da idade dos nossos pacientes, né? Então, em 2013, a gente tem esse cenário aqui, né? Com essa base da pirâmide menor. Para 2040, a gente começa a ter uma mudança e o topo da pirâmide começa a ficar maior. Quer dizer o quê? Que as pessoas estão chegando a uma idade adulta, elas estão vivendo mais, existe uma longevidade. Junto com isso, existe também um número chamado CPOD, que é um índice, para quem aqui é da graduação, fala sobre dentes cariados, perdidos, obturados. Então, de 2003 para 2010, teve uma diminuição do índice de dentes cariados, perdidos de 13 para 7 e obturados, restaurados de 4 para 7. Ou seja, aumentou o acesso aos tratamentos e os pacientes começaram a ter menos cárie por conta das políticas públicas de saúde, né, prevenção, promoção de saúde, acesso a creme dental, as campanhas das grandes empresas que fazem esses programas e entregam pasta de dente. Tudo isso faz com que a população tenha acesso e diminua o índice de cárie. Então, as pessoas estão vivendo mais, o índice de cárie está diminuindo, mas as pessoas estão consumindo muito refrigerante, bebidas ácidas, alimentos ácidos. Junto com isso, tem uma onda agora natural. Os pacientes fazem algumas dietas veganas, que, né, comem alimentos mais crus, frutas mais ácidos, tem aquele shot de limão em jejum, shot de cúrcuma. Paciente que espreme os morangos, escova os dentes com eles, com cúrcuma. Que mais? Alguém aqui já viu alguma receita? Carvão, exato, bicarbonato. Porque eles querem alguma coisa natural, né? Não sei de onde veio essa ideia que o flúor é ruim. O flúor é ruim, a pasta é ruim, então quero usar uma coisa natural, né? Junto com isso, vem a dieta que o paciente traz, que é, né, muito acidogênica. O que tudo isso está relacionado? Então, eu contei para vocês que os pacientes estão perdendo cada vez menos dentes. Os pacientes estão vivendo mais. Junto com isso, a dieta está cada vez mais ácida. Então, os pacientes estão chegando a uma idade adulta com mais dentes na boca, né? Então, o desgaste já é inerente do desenvolvimento, só que agora tem um desgaste precoce. É um envelhecimento precoce bucal, né? É um desgaste que já deveria acontecer, mas está acelerado. Então, eu tenho pacientes jovens com uma boca de uma pessoa muito mais velha. Se eu olhar só a boca do meu paciente, eu vou achar que ele tem uns 50 anos. Mas são alunos da graduação que têm um desgaste severo, tem retração, tem hipersensibilidade. O paciente não consegue tomar gelado. E isso diminui, impacta na qualidade de vida. Então, esse é um cenário. E a gente precisa agora entender que são coisas diferentes. Então, existe a erosão dental, o desgaste dental erosivo, a corrosão, a biocorrosão.
né? Dependendo de onde você vem, cada lugar dá um nome para isso, mas enfim. É quando o ácido vem, desgasta o dente sem a ajuda da bactéria. E a hipersensibilidade, que é quando uma condição mais avançada expõe a camada mais profunda do dente, a dentina, que ela é sensível, tá? Então, o paciente pode ter uma erosão, pode ter um desgaste dental, mas pode não ter dor. E aí é um problema, porque ele está com uma condição, ele está com essa alimentação errada, o fator etiológico dele não foi corrigido, mas ele ainda não questiona porque ele não sente dor. Geralmente o paciente sente dor e avisa o dentista. Aí ele chega no consultório falando de dor, né? Então, quando ele já está sentindo dor, já perdeu muito esmalte, né? E aí a gente tem que ter muito claro qual que é a diferença de erosão e de cárie, tá? Eu gosto de colocar essa diferença aqui, porque às vezes pra gente é muito comum, mas ambos fazem o desgaste do dente, só que de formas diferentes. Enquanto na erosão tem o amolecimento dessa superfície, na cárie a gente tem uma desmineralização. Na erosão, os ácidos são mais agressivos. Vai ser o ácido cítrico da comida, da bebida, vai ser o ácido clorídrico do estômago, por exemplo. E os ácidos da cárie são menos agressivos, tá? E a progressão também, o tempo de progressão é diferente. O ácido da cárie é o ácido lático que vem do biofilme, né? E o ácido da erosão é um ácido que está presente na alimentação, nas frutas, nos molhos, nas bebidas. E aí uma coisa muito interessante, a gengiva desse paciente aqui, ó, é excelente. É rosada, ela brilha, ela não sangra. E a gengiva do paciente com cárie é uma gengiva inflamada, porque sempre tem uma placa próxima da gengiva, tem um acúmulo de biofilme. E ela está sempre assim, né? Meio avermelhada, brilhante. Então, são perfis de pacientes diferentes. Eu não poderia indicar o mesmo creme dental para um e para o outro. Teria que ser diferente, né? Porque o perfil deles é diferente. E aí a gente tem que ter em mente que o esmalte é diferente da dentina, né? Então, como eu sou professora da graduação, eu gosto de explicar as coisas nos mínimos detalhes. O esmalte ele tem uma dureza maior, né? Ele é aquela camada que recobre a dentina. Na região cervical é mais fina, tá? Então tem uma camada mais grossa, próxima ao oclusal, incisal. Próxima à gengiva, a camada é muito fina, por isso é passível de ser trincada. Às vezes o paciente tem sensibilidade sem exposição de dentina, porque ele apresenta algumas trincas, tá? E a dentina, o complexo, né? Tem os túbulos dentinários. Túbulos são esses furinhos aqui, que eles caminham para a polpa. Dentro de cada túbulo tem uma terminação nervosa de um odontoblasto. E ele, quando se movimenta dentro do líquido, ele manda para o cérebro uma informação de dor. Então, quando esses túbulos dentinários, eles estão numa condição, né, normal, de saúde, então eles estão ou recobertos pelo cemento na parte da raiz, ou recoberto por esmalte na coroa, não é para ser exposto, tá? E existe uma lama, um esfregaço que recobre esses túbulos. Quando ela é removida, ou porque o cemento foi exposto, ou porque teve algum desgaste na cervical, e aí o paciente sente dor, tá? Então a hipersensibilidade é um fenômeno que ocorre quando a esmirleia, que veda os túbulos, é removida e essa dentina é exposta. E para ela acontecer, a gente precisa ter esses 3 fatores. Ou a perda do tecido, ou na coroa, ou quando tem retração gengival, a gente vai ter uma perda de cemento. Esses túbulos, eles têm que ser expostos, porque normalmente eles são protegidos. E além disso, eles são abertos, alargados, porque o ácido em contato com a dentina, que não é tão duro igual o esmalte, ele vai desmineralizar muito mais rápido a dentina que o esmalte. E aí, como que a gente faz um diagnóstico diferencial? É uma dor aguda e curta quando você faz algum estímulo. Se você não fizer um estímulo, ele não vai sentir dor. Então, vai ser um estímulo com explorador, vai ser um estímulo com jato de ar.
E o paciente te conta uma história começando com a palavra quando. Fala, doutora, dói quando eu ponho a unha aqui. Doutora, dói quando eu estou pedalando. Dói quando eu ligo o ar-condicionado. Dói quando eu vou escovar os dentes de manhã com água gelada. Doutora, eu só escovo no chuveiro porque a água é quente, porque quando dá gelado eu sinto dor. Dói quando eu bebo cerveja. Então, ele sempre vai te falar que dói em alguma ação. Vem acompanhado de uma ação, tá? Diferente de outros tipos de dor, né? Uma dor de uma sensibilidade pós-operatória, né? Uma dor de pós-clareamento, né? Que é uma resposta da polpa. É uma dor diferente. Essa é uma dor estimulada, aguda e curta. Se você joga um jato de ar, ele sente uma dor aguda e logo em seguida para. Tá? E aí, dependendo do grau, né? Você pede para ele dar uma nota de 0 a 10. 10 muito, muito ruim e 0 nada. Ele dá uma nota 9, 8, tá? Uma dor aguda. E aí a gente explica essa dor, que é a teoria mais aceita, a teoria hidrodinâmica, que a gente fala sobre hidro, que é água, e dinâmica, que é o movimento. Então, é o movimento do fluido dentinário, tá? Quando esse líquido dentro do túbulo é movimentado, seja por um jato de ar, um explorador que você passa, ou osmótico, esse líquido movimenta, vai movimentar as terminações dos odontoblastos, e aí o paciente sente dor, tá? Então, ele vai sentir ou, né, com a limpeza, a escovinha de Robson, explorador, algum alimento ácido, temperatura também, diferença de osmolaridade e pressão. Então, eu trago aqui alguns artigos que falam sobre a prevalência. Então, esse é um artigo de 2014 que fala que tem uma prevalência numa população da Faculdade de Odontologia da USP de 46%. É um número muito representativo, né? Um outro trabalho de 2017 do mesmo grupo da professora Thaís Scaramucci, de 51,7%. E aí eu trago uma revisão sistemática da professora Lívia Zeola. Ela pegou vários artigos, vários estudos clínicos, e ela fala aqui nessa revisão que existe uma disparidade. Alguns autores encontraram 1%, outros encontraram 92%, e aí ela tira uma média e fala que 33%. Então, olha que coisa. De uma sala de 100 pessoas, 33 têm hipersensibilidade. É muita coisa, né? E por que é muita coisa? Porque as pessoas aprendem a conviver com isso. Então, os nossos pacientes aprendem a fazer um bochecho do lado que não dói, vai evitar de morder um picolé, ou morde do lado que não dói. Ele vai aprendendo a viver assim, achando que é normal. Só que a dor é uma condição de alerta. A dor mostra para o seu corpo que tem alguma coisa errada. Não é normal sentir sensibilidade. Então, alguma coisa aconteceu. Ou o esmalte está trincado, a gengiva retraiu, esse esmalte cervical está trincado. Isso impacta na qualidade de vida. O paciente ele vai evitar uma confraternização, vai evitar tomar um gelado, vai evitar falar. Às vezes, ele está com tanto desgaste que a dentina já está aparecendo muito, o dente dele já está mais amarelado. Então, ele não sente confiante para falar, para sorrir, vai se expressar menos, vai ficar uma pessoa mais retraída. Para quem faz, né, atividade física, então a pessoa não vai conseguir tomar um gelado, tomar um repositor logo em seguida, ou aqueles géis carbonatados que são ácidos. Então, isso atrapalha o desempenho, né, de quem é atleta também. Eu fiz um trabalho lá na USP sobre a autopercepção e o conhecimento de erosão ácida, de desgaste. E para minha surpresa, os pacientes não conheciam esse assunto. Para gente, que é dentista, parece que é muito óbvio, mas os nossos pacientes não entendem que o ácido pode causar um desgaste. Quando a gente perguntava se ele já ouviu falar, então 52% nunca tinham ouvido falar. Eram os pacientes lá da USP, da época que eu fazia doutorado. O que está acontecendo? A gente precisa informar o nosso paciente. A informação que você passa para ele quando ele chega no consultório é a mais importante.
eu acho que é mais importante do que a própria restauração que você faz. Se você não identificar que tem algum fator etiológico, se você não identificar que ele toma um shot de limão em jejum, se você não identificar que ele é um apertador, não adianta o tratamento todo que você vai fazer. Né? Então, você só vai descobrir na primeira consulta fazendo uma anamnese bem detalhada. Você vai ver como que o paciente se posiciona na sua cadeira, se é um paciente ansioso, se ele consegue ficar na mesma posição, se ele é inquieto. Você vai traçar o perfil dele, né? Às vezes um paciente, ele aperta os dentes e não sabe. Então você vai ter que identificar se ele tem apertamento, se ele faz bruxismo em vigília ou noturno, né? Porque o apertamento, ele vai trincar o esmalte lá na cervical. Então, a gente vai ter que identificar, mapear muito bem esse paciente a primeira vez que ele vem para o consultório para a gente identificar. E às vezes, eu tenho um paciente, que é um paciente meu há muitos anos já, ele tem um desgaste muito forte. E eu não identificava de onde vinha o ácido, né? Porque ou o ácido vem do corpo, o ácido clorídrico, né? Tem o refluxo gastroesofágico, ou vem da alimentação. E aí eu dou um diário de dieta de 5 dias, pelo menos 2 de final de semana. E eu não identificava, porque eu perguntava o que ele comia, ele falava tudo normal, alimentação balanceada, super preocupado com a saúde. Aí um dia, e eu já trocando as restaurações dele, porque as restaurações que eu fazia na cervical ficavam e fazia uma ilha em volta. Começava a ter um desgaste em volta da restauração. E eu não consegui identificar. Não foi na primeira nem na segunda. Um dia ele me contou que ele precisava ir embora mais cedo porque o caminhão da laranja ia passar. E aí eu descobri que ele comia 1 dúzia por semana. Para ele, isso era super normal. Fazia parte da cultura, da rotina dele. Mas ele comia muita laranja, ele comia umas 2 por dia. E ele descascava ela inteira, cortava no meio, esfregava as laranjas nos dentes. E ele tinha facetas de desgaste na vestibular. Falei, então a gente vai conversar. Expliquei para ele, peguei umas aulas que eu tenho. Ele não tinha noção, porque a laranja é saudável. É vitamina C, doutora. E realmente é. Mas aí, como é que eu vou falar para ele, não coma só laranja? Ele come 12. Quem sou eu, né? Eu preciso explicar para ele. Eu falei, olha, o jeito que o senhor está comendo está sendo prejudicial, porque além do ácido da laranja, tem o fator da abrasão com a fruta. Então, ele esfregava a fruta sobre os dentes. Expliquei sobre o pH da fruta, expliquei sobre o modo que ele comia, sugeri que ele comesse em pedaços, em vez de esfregar nos dentes, sugeri também que ele alternasse. Então, se ele comia todo dia laranja, trocar por uma outra fruta não tão ácida, um melão. Olha que difícil, né? Então, é um desafio. Esse é o desafio. A restauração que eu fazia não adiantava nada. Né? Se ele não me contasse do caminho da laranja, eu não ia saber, porque ele me contava que comia frutas, verduras, legumes normal. Só que o normal dele é uma coisa, né? O nosso normal é outro, né? Então é o desafio da relação humana, da gente se conectar com o paciente e entender aonde que tá. Para ele, não adiantava um creme dental dessensibilizante comum. Para ele tinha que ser um creme dental anti-erosivo, tá? Pode falar. Ela tá falando aqui sobre a escovação, que a escova também é perigosa, né? Vou falar sobre isso agora. Junto com isso, a gente tem uma série de fatores que vão aumentar ou não o desgaste. Então, a escovação ela é moduladora, né? Se tivesse uma escovação sem ácido, não seria prejudicial. Não, não seria. Poderia ficar escovando por um bom tempo que não seria um problema. O problema é quando vem o ácido. Aí o ácido potencializa essa abrasão. Então, o ácido ele desmineraliza, ele faz uma dissolução da superfície, fica amolecida, e você vai lá e remove com a escova, tá? Então, são muitos fatores que podem aumentar esse desgaste. Aqui tem um quadro de Adrian Luce e colaboradores, ele é antigo, mas muito atual ainda, coloca numa esfera menor aqui o dente, né? E o tempo, dizendo que é inerente do tempo esse desgaste, né? Mas ele pode aumentar ou não de acordo com os estímulos. A gente tem fatores comportamentais,
fatores biológicos e fatores químicos, comportamentais, o jeito como escova, quando escova, como escova, qual escova, né? Então, tudo isso vai influenciar. E aqui, numa esfera maior, a gente vai falar sobre a saúde, fatores socioeconômicos, os hábitos. Tudo isso vai estar incluso também. Por isso que a informação que a gente passa está aqui, que faz parte do tratamento. A informação faz parte do tratamento, tá? Então, a prevenção vai começar avaliando o estilo de vida do nosso paciente. E é a partir disso que a gente vai traçar o nosso plano de tratamento. Lembrando que o nosso paciente hoje é estressado, ou tem depressão, ou tem ansiedade. Enfim, a gente vive com isso. Pacientes hoje também fazem academia. Ele não precisa ser um atleta para ser considerado um paciente de risco. Um paciente que vai para a academia todos os dias, 3 vezes por semana, e já muda a alimentação dele, muda o estilo de vida por conta da academia, é considerado um paciente de fator de risco, tá? E assim como a alimentação que ele tem, que a gente vai ter que descobrir. E como que a gente vai fazer essas estratégias? De acordo com o nosso plano de tratamento inicial, a nossa anamnese. A gente vai identificar e, a partir disso, vai desenvolver, para cada paciente, um caso diferente, tá? Então, aquele WhatsApp que te mandou, doutor, tá com uma sensibilidade, que pasta eu posso usar? Vem aqui no consultório que eu preciso te ver, tá? Então, às vezes, uma pasta para um não vai ser boa para outro e vice-versa. Então, a gente precisa de um relatório de dieta. Eu passo 5 dias para o paciente, pelo menos 2 de final de semana, sábado e domingo, ele tem que preencher. Se ele não gosta de papel, a gente pode criar um grupo com o paciente no WhatsApp para ele escrevendo e te mandando quando ele come, quando ele come. Às vezes o paciente fala que toma um cafezinho normal, mas ele toma muito café, né? Toma café com açúcar, enfim. Relatório de escovação, quero saber quando ele escova. Eu peço para os meus pacientes trazerem a escova deles. Eu quero ver se a escova está defletida, se ela está torta. E eu pergunto, de quando que é essa escova? Da semana passada. Então tá muito forte essa escovação, temos que corrigir. A gente faz muito isso com criança na odontopediatria, mas com os nossos adultos a gente costuma não corrigir a escovação. Eu convido vocês a fazerem isso, o paciente se sente muito cuidado. Ele fala, nunca ninguém fez isso comigo. E aí você dá a escova, você ensina, faz a técnica de novo. E cada retorno de manutenção preventiva, repete, reforça, faz novamente, tá? Aqui é um relatório de apertamento. Para quem tem apertamento ou para quem tem dor orofacial, dor de cabeça, você já consegue encontrar algum sinal de apertamento. Tem um aplicativo, Desencoste Seus Dentes, que vai lembrar o paciente periodicamente a desencostar. Aqui, ó, doenças gástricas. Aqui é um parênteses que eu vou abrir. Às vezes o nosso paciente tem uma doença gástrica, mas não tem dor. E aí... E eu vou contar a minha história aqui, porque eu comecei a dar aula, comecei a falar muito. Comecei a ficar rouca. Eu falei, porque eu tô falando muito, né? Tô falando muito, preciso fazer intervalo. Porque às vezes os alunos não querem intervalo, né? Olá, meus alunos lá. Não me deixam mentir. Deixa eu fazer direto. E comecei a ficar rouca. E aí era um... Eu tô até hoje congestionada. E aí eu fui pro gastro, fui pra fono. E aí ele viu que as minhas pregas vocais estavam realmente inflamada, vermelha, por conta de um refluxo noturno que eu tinha. Eu não sabia. Eu não tenho dor de estômago, não tenho desconforto, não tenho nada. Mas aí ele descobriu que eu dou aula à noite, dou aula de manhã e à noite. Chegava em casa e jantava. Eu tenho fome. E aí eu jantava, ia dormir e tinha refluxo. Eu falei, putz... E eu entrei nessa, né? Eu sou esse caso aqui. E aí tem um retorno. As minhas pregas, para se protegerem, produzem muco, né? A natureza é perfeita. E aí me dá essa rouquidão, esse pigarro. Então tem alguns sinais que o paciente pode trazer, que é rouquidão, tosse frequente, tosse sem motivo, dor no peito, soluço, um soluço esporádico. Aquele burburinho que o estômago faz, de repente ele faz um som esquisito, também pode ser. E ele não precisa ter gastrite, não precisa ter um problema gástrico.
Então, eu tenho encaminhado muitos pacientes para o gastro, identificando, assim, essa tosse, dor no peito. E esse ácido que retorna, ele é muito forte. Não é para estar na boca. Se ele vem para a boca, o desgaste é muito grande. Ele vai desgastar muito mais rápido do que o ácido cítrico, tá? Se tiver dentina exposta, então, tem pacientes que a gente consegue ver o lado que dorme. Então, por exemplo, ele tem mais lesões cervicais superior direita, porque ele dorme pro lado direito, de noite tem um retorno e fica empossado naquela região. Então, essa anamnese, esse contato inicial com o paciente é super importante. Se você não identificar de onde vem o ácido, o seu tratamento está fadado ao fracasso. Para quem pratica esporte, faz força, né, precisa usar um protetor bucal sim, para proteger as regiões de trincas. E checar os contatos oclusais e a presença de guia canino, porque o canino está lá para guiar o movimento de lateralidade. Se o canino não está, quem vai fazer isso vai ser o pré-molar. Pré-molar não serve para isso. Então, ele vai começar a ter retração, vai começar a ter lesão não cariosa, tá? Então, perceba, a gente ainda nem abriu a boca do paciente. Olha quanta coisa tem que checar. Ainda está faltando aqui um relatório de sono também. Ou seja, a gente tem que avaliar o ácido do paciente, a saliva, o perfil dele. A gente tem que avaliar também o ambiente, se ele tem informação, se ele vai com frequência ao dentista, qual que é a profissão dele. Enfim, tem tantas coisas que a gente tem que avaliar. E aqui a gente vai focar agora na escovação, tá? Porque agora ela me perguntou sobre a escovação. Tem escovação que é ruim, que vai prejudicar? Sim, a escovação modula, mas se tiver um ácido presente. Então, a gente vai ter que corrigir a escovação, se ele usar uma escova dura, se ele tiver muita força, se ele escova por muito tempo. Não sei se vocês conhecem alguém assim, que fica escovando os dentes por horas, que chega em casa e fica lá, fica escovando, ouvindo podcast. Eu tenho um paciente que faz isso. E para convencer ele, ele faz isso a vida toda, aí ele fica contando os passos que ele dá e escovando os dentes. Então, a escovação é o método mais comum para manutenção da boca, da saúde, da higiene oral, tá? E ela vai modular, então ela vai aumentar, vai acelerar esse processo de desgaste. E a escovação em si tem um monte de questões que a gente vai precisar corrigir. Por isso que eu peço para o paciente trazer a escova. Eu quero ver como é que ele põe essa escova no dente, se ele está utilizando a técnica certinha, se ele faz aquele processo de vai e vem rápido, né, com pressa. Então, a gente tem que indicar angulação de 45 graus, movimento circular. Fecha a torneira, não escova com pressa. O paciente que escova com pressa abaixado assim, põe muita força. Então, ele não tem consciência do corpo, não tem consciência do movimento que ele faz, tá? O creme dental. Então, se ele põe muito creme dental na pasta, né, às vezes eles põem aquela minhoca comprida que parece um S, que na verdade a gente tem que pôr uma bolinha de um grão de ervilha, né? Qual creme dental que ele usa? Se ele usa flúor, se ele não usa flúor, o flúor também protege contra o desgaste. Se tem muito abrasivo, tem alguns cremes dentais que tem muito abrasivo. Alguém falou aí do carvão também, vai ser prejudicial. Com relação à escova de dentes, o tipo, a manual, a elétrica, a sônica, o tipo de cerda, o modelo da escova, tudo isso vai influenciar. E como ele escova. E ainda tem a mão da pessoa que escova, né? Se vem com muita força, às vezes não tem coordenação, às vezes tem essa dificuldade. Quanto tempo escova, por quanto tempo, e a saliva do paciente. E agora a gente entra nos cremes dentais em si, falando sobre os cremes dentais dessensibilizantes, tá? Então, digamos que a gente já identificou o nosso paciente, vamos supor que aquele paciente inicial que eu falei da laranja, já falei para ele sobre a laranja, ele já trocou a laranja, já foi para o gastro, viu que não tem nenhum problema gástrico, então agora eu vou fazer a minha manutenção preventiva e no final, se ele ainda estiver com dor, eu vou indicar um creme dental sim. Mas antes do creme dental, eu tenho que trazer todas as informações para diminuir essa sensibilidade dele. Às vezes, só da gente corrigir alguma coisa, a sensibilidade dele já para. E aí eu prefiro não indicar um dessensibilizante se a gente já corrigiu. Porque a dor, ela é um alerta de que alguma coisa não está bem.
Então, a gente tem dois tipos, os obliteradores e os neurais. Então, partindo do pressuposto da teoria hidrodinâmica de Brainstorm, que a gente fala que o dente dói quando o líquido movimenta as terminações nervosas, então a gente ou tem que fechar esses túbulos, ou a gente vai ter que pegar essas terminações nervosas e anestesiar elas, entre parênteses, tá? Então, alguns cremes dentais, eles fecham os túbulos para não entrar nenhum tipo de estímulo, e outros não fecham, deixam eles abertos, mas fazem com que a fibra não receba o estímulo. Elas ficam despolarizadas, tá? Essa é uma microscopia muito bonita, de 30 mil vezes, e a gente consegue ver o túbulo dentinário, a gente consegue ver os depósitos após a escovação imediata. Eu escovei e coloquei no microscópio, tá? Aqui a gente consegue ver que um túbulo fechou. Olha que legal. Esse túbulo aqui, ele não fechou, mas ele está parcialmente fechado. Pode ser que para o paciente isso seja significativo. Então, se ele estava com uma dor muito grande, o túbulo parcialmente fechado pode representar um alívio da dor, tá? E por que eu acredito nisso? Porque eu sei que os cremes dentais funcionam, eu só vou entregar para eles no final do meu tratamento, tá? Depois eu conseguir entender de onde vem esse processo. A gente tem dois exemplos aqui de cremes dentais obliteradores, Sensitive Pro Alívio Imediato e Elmex Sensitive Profissional. O Pro Alívio ele tem uma tecnologia ProArgin, que tem um aminoácido arginina, e ela carrega para dentro do túbulo um carbonato de cálcio. E aí, quando ela entra dentro do túbulo por diferença de polaridade, ela é atraída para dentro do túbulo e ela deixa o carbonato de cálcio ali e fecha esse túbulo, fazendo camadas sucessivas. E o nosso próximo creme dental, esse é o Max Sensitive Professional, ele tem a arginina também como carregador. A arginina ela é um transportador, então ela é como se fosse um carrinho que pega uma coisa e leva para dentro do túbulo. Só que aqui ela vai colocar, além do carbonato de cálcio, o fosfato de zinco. E aí, quem trabalha no consultório conta para mim, aonde que a gente usa fosfato de zinco? Cimentar. Por quê? Porque a gente quer um composto mais resistente, né? A gente usa ele para cimentação, então a ideia desse creme dental é isso, é fazer um composto obliterador mais ácido resistente, que ele resista mais por mais tempo durante o desafio. Porque esse paciente, imagina o meu paciente da laranja, é uma laranja atrás da outra. Então, tem que ser um creme dental que faça um composto bem resistente. Aqui a gente vê uma microscopia, né? Que ele consegue fazer por profundidade também. É um corte transversal. E aqui é uma microscopia que mostra que, além de fechá-la na superfície, ela também entra em profundidade. E aqui eu trago alguns trabalhos da nossa linha de pesquisa. Esse é um trabalho que a gente fez em 2015. Então, a gente comparou 2 cremes dentais dessensibilizantes, a gente viu que tinha obliteração tubular, e tudo isso era no laboratório, tá, gente? Não é trabalho clínico, não. Então, a gente pega um dente, corta no meio, escova, põe no ácido, põe na saliva, escova, depois olha no microscópio, depois olha no perfilômetro. E todos eles, em laboratório, a gente enxerga a oclusão tubular, eles fecham o túbulo. Esse aqui é um trabalho in situ. Então, ele é um trabalho que a gente faz no laboratório. Então, eu pego quadradinhos de dente, só que aí, em vez de eu usar numa saliva artificial, eu coloco no aparelhinho removível e peço para um voluntário participar, pelo amor de Deus. Aí a gente esteriliza essa amostra de dentina, coloca no aparelho removível, o voluntário usa na boca. Por quê? Eu quero que a pasta de dente se misture com a saliva humana, na temperatura, no pH, com a capacidade de tampão, simulando a condição clínica mais próxima possível. Nesse mesmo trabalho, os resultados se repetem. E aí eu fiquei na dúvida, eu falei, puxa, eu usei Coca-Cola. Será que o pH da Coca-Cola mudou? O pesquisador tem isso, né? Fica tentando procurar uma resposta ou outra. Vou fazer um outro com ácido cítrico mesmo, manipulado.
E aí esse foi o trabalho aqui do doutorado, fiz uma parte dele nos Estados Unidos. E aí nesse trabalho os resultados se mantiveram. Então a gente teve a mesma oclusão tubular. E aqui eu trago esse quadro e essa imagem colorida que representa o perfil, representa o desgaste. Então a gente protegia duas laterais e o meio dessa dentina a gente jogava ácido e depois escovava. Todos os grupos tiveram o mesmo desgaste, até o grupo Malvatrichides baby, sem flúor. E aí, o que a gente discute aqui nesse trabalho? A gente fala que o desafio ácido é tão agressivo que não tem pasta de dente que proteja. Ou seja, muito antes de você indicar o creme dental, tem que corrigir a dieta do seu paciente, a escovação do seu paciente, os hábitos dele. O creme dental vai ser excelente. E aqui tem a obliteração tubular, eles fecham o túbulo, sim, mas o desgaste ele continua, tá? E aqui eu trago ainda um bônus, né? Como é que a gente vai realizar essa prescrição, tá? Como que eu faço, como que a gente ensina no nosso curso, a gente faz um receituário, como se fosse de uma medicação mesmo. A gente coloca o nome do paciente, coloca o produto, coloca qual que ele vai usar, a quantidade e põe uma data. Então, se eu precisar prescrever para o meu paciente um dessensibilizante, eu vou pedir para ele retornar em um mês, eu vou querer reavaliar. Às vezes, a sensibilidade dele já melhorou, e a gente vai poder remover esse creme dental dessensibilizante, tá? Então, esse aqui é o modelinho que tem, que a gente fez para o webinar da Colgate que teve, a gente disponibilizou esse material em PDF, e aqui a gente coloca essa sugestão, tá pequenininho, eu vou ler para vocês. O nome do paciente, na linha de baixo, qual escova que a gente vai usar. Geralmente a gente indica macia, extra macia, qual creme dental, e aqui a gente vai escrever como, quando e por quanto tempo, tá? Então, aqui é o livro, tá? Que não sei se vocês já tiveram a oportunidade de folhear. A gente fala sobre todos os cremes dentais, sobre as condições dos pacientes, pacientes com comprometimento periodontal, pacientes atletas. Para cada paciente tem uma sugestão diferente de cremes dentais, e aí tem um capítulo de dessensibilizantes, né? Mas tem um universo aí para a gente conhecer. Para quem quiser saber mais um pouquinho sobre isso, a gente tem uma próxima turma, dia 23 de março, no Centro de Treinamento, na São Paulo Dental Studio. Eu, a professora Ana Cecília Aranha, a professora Mariana Maia. Então, a gente faz uma imersão, e aí, no final do curso, a gente coloca fotos, casos clínicos, qual creme dental que você indicaria. É um curso bem diferente, assim, de coisas que a gente nunca viu na nossa graduação. Queria agradecer a oportunidade, o tempo de vocês. A gente tem um tempinho ainda para conversar. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser contar alguma história, ali atrás. Será que eu levo o meu? Doutora, e a situação dos dentistas que agora estão prescrevendo dentifrícios sem flúor? Né, cremes dentais sem flúor, que é o que hoje está uma febre na internet, e acabam atrapalhando a nossa prescrição em relação ao nosso paciente, que desconfia do que a gente está tomando por decisão, né? Qual que é seu nome? Loren. Loren, essa questão ela é tão forte que a gente tem uma aula só disso no curso, que eu falo só sobre o flúor. No nosso livro tem um capítulo sobre flúor que o professor Jaime Cury escreve brilhantemente, e o que eu aprendi, né, com essa situação, porque meus pacientes também chegam assim. Desculpa. Eu comecei a trazer um material, um iPad, um pendrive para pôr no computador, e eu dou uma olhinha para o meu paciente. Aí eu gasto um tempo, porque ele aprendeu em algum lugar que o flúor é tóxico. E aí a gente faz uma grande confusão, que o flúor, que é tóxico, que existe, não é o fluoreto do creme dental. Então, esse fluoreto é um sal. Não tem nada a ver com o flúor, que é veneno, tá? O flúor ele é encontrado na forma natural dele, da tabela periódica, ele é um gás altamente corrosivo. Por onde ele encosta, ele corrói. Mas não é esse o flúor que está na nossa pasta de dente. De onde é que surgiu essa história, né? Teve um pesquisador que publicou um artigo
falando sobre a dissecção de 10 cadáveres de idosos, e eles viram que na glândula pineal deles continha flúor, e falaram que eles todos tinham demência. Mas veja, foi eles dissecaram o corpo e chegaram a essa conclusão, mas não tem nenhuma relação de causa e efeito. Então é a mesma coisa que você falar assim, olha, no frio, quem está resfriado também está usando casaco. Então, se usar casaco, fica resfriado. Não tem nenhuma relação, mas as duas coisas estão presentes, né? Então, esse é um trabalho importante, foi publicado numa revista importante, mas a conclusão que tiraram a partir dele que foi errônea, porque a glândula pineal ela já calcifica, já inerente do desenvolvimento, assim como a polpa, que ela vai atreziando, vai calcificando, né? E cálcio e flúor são extremamente reativos. Onde tem cálcio, vai ter flúor. Por isso que um grande desafio das empresas é colocar o flúor dentro de uma pasta de dente que tenha cálcio, para que elas não reajam entre si dentro do tubo. Por isso que eles fazem diversas tecnologias, enfim. Então, não quer dizer que tem cálcio, que vai ter flúor, que vai causar. E aí tem diversas coisas, né? Demência, falam de autismo, diminuição de QI, tireoide, emagrecimento, o que mais que vocês já ouviram? Alzheimer. Então eu percebo que eles pegam grandes feridas da população. Então, câncer, alguma ferida ali que não foi resolvida, vamos encontrar um culpado. Então, eu faço assim no meu consultório, Lauren. Eu pego, dou uma olhinha para ele, explico essa diferença. Eu também conto para ele que quem garante que a escovação dele vai remover toda a placa? Quem garante que ele vai conseguir escovar todas as faces de todos os dentes? Por mais que ele use fio dental, que ele use escova interdental, mas quem garante? Né? A gente precisa do flúor, tá lá, biodisponível, para quando tiver uma queda de pH, o flúor agir e proteger a superfície. E aí eu dou uma olhinha, eu falo sobre a cárie, coloco um esquema. E assim, tem gente que fica reticente mesmo, tem paciente que não quer usar, né? E a gente não consegue obrigar, é outra pessoa, né? A gente avisa, a gente informa. Para esses pacientes, eles têm que ter um retorno frequente para fazer remoção de placa, para fazer, enfim, manutenção preventiva. Mas é difícil mesmo. Além disso, assim, o que eu mais ouço é em relação à toxicidade. Ele fala, mas o flúor é muito tóxico. E não é, até porque a gente não ingere o flúor. Ele vai no dentifrício para realizar a escovação e você cospe, certo? Não é você ingerir o que você está escovando. Então, eu sempre deixo isso muito claro ao paciente. Nem criança, tanto que o dentifrício para criança ele tem uma quantidade menor de flúor porque existe essa possibilidade. Então, isso hoje atrapalha muito. Chegam muitos pacientes realmente no consultório com essas informações. E chegam pacientes com cárie. Pacientes que não tinham. Tem uma paciente minha que foi para os Estados Unidos. Quando ela volta, uma vez por ano, ela passa comigo e começou a voltar com cárie. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Perguntando a alimentação, super saudável a alimentação dela. E ela falaram, coma açúcar. Mas ela não usa o flúor. Então, a gente tem que lembrar que os carboidratos são fermentáveis, né? A gente encontrou as primeiras cáries nos fósseis da época do Paleolítico. Não tinha açúcar. Mas era a época que eles começaram a fazer pão, que eles começaram a manipular o fogo, começaram a ficar mais no terreno, começaram a fazer as primeiras culinárias deles, a gente começou a encontrar as cáries em fóstulas e fissuras, mesmo não tendo açúcar. Quando veio o Brasil trazer a cana-de-açúcar para o mundo, aí a cárie veio com cara de pandemia. Né? Então, às vezes o paciente fala, eu não uso açúcar, mas não importa, a gente tem outro tipo de condição que possa fermentar, né? É muito difícil mesmo, gente. Mas muito bem colocado. Obrigada. Obrigada, doutora. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Obrigada. Você comentou sobre a atividade física, né? E hoje a gente fala muito que saúde é o bem-estar físico, social e mental. E a maioria dos profissionais estimulam a atividade física, inclusive pelo menos 5 vezes na semana. E aí você comentou que já é um risco, né, a prática da atividade 3 vezes na semana. E aí a gente estava até aqui conversando, e como a gente vai resolver isso? E se você pode falar um pouquinho, né, sobre essa atividade física e como a gente conseguiria
amenizar essa situação. Perfeito, perfeito. A nossa preocupação é desmistificar de que só o atleta corre risco. Então, às vezes o paciente ele tem um perfil saudável, ele acorda cedo para correr, ele tem um perfil, enfim, ele está exposto. Por quê? Durante a atividade física, a salivação diminui. A saliva tem uma proteção natural dos dentes. Depois da atividade, ele vai usar alguma coisa ácida. Então, a gente vai ter que... a palavra certa é manejo. Qual que é o manejo dessa situação? Depende do paciente. Então, ele vai poder precisa usar um protetor bucal, se ele faz levantamento de peso, se ele faz alguma atividade que ele faz isometria, que ele aperta quando ele faz atividade física. Usar canudo, por que não, né? Para proteger os dentes. Orientar para beber água durante a atividade, para ter essa reposição hídrica, porque o paciente que ele é atleta, ele perde um pouco da salivação. Então, a orientação não é não faça atividade física, é fazer, mas com as orientações. E aí, tem paciente que usa muito gel carbonatado, que faz, né, altas performances, e eles são extremamente ácidos e viscosos, né? Além de ser ácido, eles grudam no dente, permanecem por muito tempo nas regiões retentivas, nas ameias, por exemplo. Então, para esse paciente, a gente orienta a enxaguar a boca. Então, se ele tomar o gel, ele vai ter que enxaguar depois, ou enxágua e cospe. Mas a gente tem que mostrar para ele que o ácido vai ser perigoso, né? Se for frequente, por exemplo, se ele nada em piscinas com pH que não está ajustado, então ele vai estar com o dente dele exposto ao ácido da piscina, ao pH abaixo da piscina. Então, a gente vai orientar ele a usar um creme dental protetor. Então, para cada caso, vai ser um caso. A gente não quer que ele não faça, mas a gente vai ter que indicar o protetor por conta do apertamento, que é muito importante, e orientar sobre um creme dental, o Elmex Anticárie, o Elmex Laranja. Ele é anticárie, mas ele é muito bom também para evitar erosão. Tá? Ele tem um fluoreto de amina, então ele é um fluoreto excelente, ele não tem detergente na fórmula dele. Não sei se vocês já usaram, mas quando você escova os dentes, você sente um sabão, você sente uma sensação de viscosidade na boca, que é justamente, eu acho que ele adere nas superfícies e conforme cai o pH, ele vai liberando o fluoreto de amina. Então, é um creme dental excelente para esse paciente. Para o meu paciente da laranja, eu indiquei o fluoreto de amina também. Então, o creme dental junto com o protetor, junto com a água e orientando a forma que ele come também, né? Então, eu acho que tudo isso ajuda. É isso. Obrigada, Raquel. Imagina. Parabéns pela palestra, professora. Obrigada. Eu tenho uma dúvida quanto à prescrição dos cremes dentais, que existe um manejo, né? Mas existe uma receitinha de bolo a respeito de qual creme dental, esse deve ser prescrito de 6 em 6 horas, de 8 em 8, 12 em 12. Outra pergunta, porque eu costumo usar até acabar. Existe um limite? Eu posso usar por 2 meses, 3 meses ou não? Posso usar realmente até ele acabar? Boa pergunta, Vitor. Essa é uma pergunta que todo mundo faz. E essa expressão receitinha de bolo que é perigosa. Porque às vezes o que é bom para um não é bom para o outro, tá? Então, o que a gente tem que entender? Ingredientes ativos diferentes agem de diferentes formas. Por exemplo, o creme dental dessensibilizante neural não vai servir para um paciente que tem hipersensibilidade. Por quê? Ele demora 15 dias para ter o pico de ação dele. Então, ele vai ficar frustrado se usar um creme dental dessensibilizante neural, porque demora para agir. Quando que eu indico esse neural? Quando ele vai fazer um clareamento. Aí eu faço uma moldagem para a plaquinha de clareamento, ou não, ele vai fazer um de consultório. E aí eu entrego antes esse creme dental, é lógico, né? A gente tem que avaliar a presença de trincas, vai avaliar se vai fazer um clareamento de consultório ou caseiro, né? Mas enfim, para esse paciente eu posso indicar um neural. Para um outro paciente que tem uma sensibilidade, que eu apliquei laser, que eu fiz restaurações na cervical, que ainda permanece com dor, eu vou usar um obliterador. Tá? E aí a gente tem diferentes tipos de flúor, que eu não coloquei aqui porque ia ficar extenso. Mas a gente tem o fluoreto de sódio, fluoreto de amina, fluoreto de estanho.
Fluorito de estanho a gente tem um muito bom, que não está aqui no Brasil, que é o Elmex Erosion, que é um roxinho, que ele é muito bom para erosão. Fluorito de amina, que está no Brasil, que é muito bom, que é o Elmex Laranja, ele é muito bom também para quem tem desgaste dental erosivo, para erosão, ele ajuda muito. E fluoreto de sódio, NaF e MFP, que é o monofluorfosfato de sódio, que é um anticárie convencional. Então, para o paciente logo de cara, ele pode usar um anticárie. O que não é negociável é usar um creme dental sem flúor, tá? E aí tinha uma segunda pergunta, que era qual? A segunda pergunta é quanto ao tempo. Existe um tempo limite que eu posso usar essa pasta? Uma duração? Vamos supor. O dessensibilizante, Isso. o anticárie, ele pode usar o tempo que for necessário. E o dessensibilizante, eu gosto de reavaliar o paciente em 2 meses, mais ou menos. Tá? Se ele ainda tem uma dor aguda muito forte, importante, eu peço para retornar um pouquinho antes. Porque essa dor tem que diminuir. Tá? Se não diminuiu, se não mudou, então tem alguma coisa errada. Obrigado. Obrigada. Acho que tinha alguém por ali que levantou a mão, não? É isso? É isso, gente. Eu acho que a prescrição, esse nome, é um nome novo, né? Tem gente que acha que isso é uma besteira. Já ouvi isso. Mas eu acho que você aprendendo a prescrever um creme dental, você está se diferenciando. E quando que você vai prescrever? Quando você conversar muito bem com o seu paciente. Quando você mapear, né? Se ele morde, a qualidade do sono dele, a escovação, a alimentação. Então, até ele chegar na cadeira, eu, pelo menos, já sei como vai ser a boca que eu vou encontrar. E esses pacientes que eu faço essas prescrições, escrevo, entrego. Às vezes eu entrego um kit para ele trocar as escovas, coloco data nas escovas na hora de trocar. É um paciente que se sente cuidado. Então, ele sente que você fez perguntas que nunca ninguém fez antes para ele. Nossa, ninguém nunca perguntou que lado que eu durmo. O que isso tem a ver, doutora? Né? Nossa, ninguém nunca perguntou se eu tenho soluço. Mas ela não é dentista, então você começa a trabalhar além da boca, né? Não é um paciente com uma boca, é um paciente completo. A gente tem que entender como que é a vida dele. E a partir disso a gente vai prescrever. Só consegue prescrever quem faz uma anamnese muito bem detalhada. Então, qual que é o segredo? É a gente ter paciência, ter tempo na primeira consulta para a gente fazer o mapeamento do paciente. A partir disso, a gente vai prescrever. Então, hoje aqui, agora vocês já sabem que tem dessensibilizantes neurais, dessensibilizantes obliteradores, tem os cremes dentais anticáries, enfim, alguma coisinha aí vocês já vão levar para o atendimento de vocês, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, ficou com vergonha de perguntar, me manda aqui um direct que eu respondo, tá bom? No mais, muito obrigada, Colgate, pelo convite, pela parceria. É uma honra estar aqui. Aqui é uma casa para mim e eu que gosto de trabalhar com cremes dentais, me sinto assim muito especial de estar aqui, tendo tempo de vocês, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada.